This meeting is being recorded. Então, muito boa noite. Vamos dar início a mais uma sessão deste grupo de trabalho, Transição Climática e Energética, Mar e Território. Um grupo de trabalho coordenado pela Paula Policarpo e pela Ana Sofia Lopes, membros da direção da PASC. Como sabem, esta nova direção da PASC, eleita em março, tem apostado fortemente nos grupos de trabalho. Há 3 grupos de trabalho ativos. Para além deste, o grupo de trabalho Democracia, Cidadania e Inclusão Social, coordenado pelo Carlos Magalhães e pelo Rui Martins, que aliás terá uma sessão já na próxima semana, no dia 24. E há ainda um terceiro grupo de trabalho, coordenado pelo Samuel Dimas e por mim próprio, que tem como horizonte temático a lusofonia e as relações internacionais. Nós promovemos semanalmente estas sessões públicas, online, que são gravadas, que são colocadas depois nas nossas plataformas, e que também servem, desde logo, não apenas, mas desde logo, em muitos casos, para que as associações da PASC, nomeadamente as novas associações da PASC, se possam dar a conhecer ao universo associativo da PASC. É particularmente o caso de hoje, já que temos como 2 associações convidadas a Associação Terras de Ossa e a Associação Margem Esquerda do Guadiana, associações, 2 novas associações da PASC que entraram em outubro na Assembleia Geral. Como sabem, há aqui um processo naturalmente tem que ser cumprido, formal, as associações propõem-se, mas têm que ser depois aprovadas, ratificadas em Assembleia Geral, o que aconteceu, por unanimidade. Em geral, nunca há contestação. E foi esse o caso, enfim, no universo de 15 novas associações, estas 2 novas associações entraram, e são 2 associações do Alentejo Interior, o que também é relevante salientar, porque a PASC, enfim, isso é um dos problemas da sociedade civil, é um problema também de Portugal, não é? Esta macrocefalia, esta centração excessiva em Lisboa, e também tem sido um desidrato, um propósito expresso desta nova direção da PASC, estender a PASC a todo o país. E, portanto, foi com muito agrado que acolhemos 2 associações não sediadas em Lisboa, e neste caso sediadas no Alentejo Interior. Aliás, também entraram outras associações de outras partes do país, não de Lisboa e do Porto, como é mais comum, e nós queremos desenvolver essa dinâmica, agregando mais associações da sociedade civil de todas as regiões do país. E fica também o repto, que não me canso de reiterar, todos os presentes nestes debates, pelos vossos contactos, enfim, passem a palavra, deem a conhecer a PASC. Podemos depois ter reuniões prévias, nesse sentido, de agregar cada vez mais associações. Temos também connosco o João Palmeiro, da Associação dos Amigos de Alcáçovas, que está a promover em fevereiro uma reunião, uma sessão pública em que eu estarei presente e falarei da PASC, visando também a agregação dessa nova associação, a Associação dos Amigos de Alcáçovas e de outras associações, neste caso também sediadas no Alentejo. O João Palmeiro é um histórico da PASC, permita-me que diga assim. Eu conheci-o nos primórdios da PASC, ainda a PASC não estava formalizada juridicamente, na altura em representação da Associação Portuguesa de Imprensa. É bom tê-lo connosco. Ele está a dizer que não, depois corrigir-me-á, mas eu lembro-me de encontrar o João Palmeiro no início. Eu fui fundador da PASC em representação do IDP. Do IDP. Ok, muito bem. A coisa de imprensa só depois, quando já estava a PASC formalizada, etc. Muito bem, ok, muito bem. Seja como for, considera-te um histórico da PASC, não estou a chamar velho, porque de facto andas por aqui, isso é bom sinal, desde o início. Bom, dito isto, e vamos então iniciar esta sessão. Há aqui várias presenças e todos estão desde já convidados a participarem ativamente
neste debate, que mais do que um debate, é uma troca cordial de impressões, de ideias. O tema genérico de hoje, como foi devidamente antecipado, é Alentejo Interior, problemas e oportunidades. Mas antes de mais, eu convidaria a Leonor Paiva a falar da sua associação, a apresentar a sua associação. Depois o Domingos Madruga a fazer exatamente o mesmo, portanto, a apresentar a sua associação, a Terras de Ossa, quando é que ela foi criada, o que é que faz, essencialmente, quais são as perspectivas de futuro, no imediato, a médio e longo prazo, e já agora que está aqui o João Palmeiro, da Associação dos Amigos de Alcáçovas, que faça o mesmo relativamente à associação que ele aqui representa. Comecemos então pelas senhoras, Leonor Paiva, Associação Margem Esquerda do Guadiana. Pronto, a Associação Margem Esquerda do Guadiana tem como objetivo máximo, primeiro, a divulgação e a valorização do património natural da margem esquerda do Guadiana, no território português, evidentemente. E portanto, isto engloba os concelhos de Serpa, de Moura, Mourão, Barrancos e uma parte de Mértola. Nós estamos sediados em Serpa, no concelho de Serpa, e realmente foi um conjunto de cidadãos que consideraram que havia uma falta de associações de defesa do ambiente aqui no território. E, portanto, eu devo clarificar que a associação já existia, tinha sido criada, se não estou em erro, em 2009, mas tinha cessado a atividade e depois um dos sócios originais perguntou se nós estaríamos interessados em dinamizar a associação, e isto passou-se no final de 2019, sendo que depois foi a pandemia portanto, nós só começámos a trabalhar mais ativamente a partir de 2021. Nós temos algumas, portanto, estamos a trabalhar há pouco tempo, temos algumas linhas sempre com este objetivo de divulgar e valorizar o património natural, temos algumas linhas de ação, vamos chamar assim. Uma das linhas tem a ver com a educação ambiental. Portanto, eu sou professora não estou a exercer neste momento, mas fui professora durante 30 anos e alguns das pessoas que estão aqui, estão comigo na associação também são professores. Agora já temos outros elementos que não são professores, mas que são pessoas que estão ligadas ao território e que são interessadas pela temática da preservação da natureza. E, portanto, dizia eu, fazemos ações de educação ambiental com as escolas do Concelho de Serpa e de Moura, até agora. Pretendemos ir alargando a nossa ação para para os restantes concelhos. E porquê a educação ambiental? Porque enquanto professora, eu e outros tínhamos a experiência de que os alunos não conhecem o seu próprio território e não conhecem os tesouros naturais que existem aqui nesta região e, portanto, fazemos atividades em que temos por base levar os alunos em saídas de campo. Pronto, portanto, o objetivo é que eles vivenciem o espaço natural, que o passem a conhecer, que por incrível que pareça não conhecem, e também que passem a valorizá-lo. A outra nossa linha de ação tem a ver justamente com a adaptação às alterações climáticas.
Portanto, o nosso território continua a ser, na margem esquerda do Guadiana, continua a ser essencialmente, portanto, o uso primeiro do solo continua a ser o montado de azinho. Tem algumas, com muito menos pressão, montado misto, e montado de sobreiro não existia. Hoje em dia existem algumas plantações de sobreiro que foram feitas nos anos 90. E, portanto, aquilo que verificamos é que as alterações climáticas estão a exercer uma pressão muito grande sobre este sistema. A gestão que os proprietários fazem dos respectivos montados também nem sempre é a mais favorável para permitir a sobrevivência deste sistema. E, portanto, nós temos feito ações com agricultores e proprietários e gestores de montado, no sentido de, digamos, fazer a ponte entre o conhecimento científico e, e a população, e tentar eh, simplificar a informação em termos de estratégias que podem ser utilizadas para manter este sistema. Porque o sistema, na realidade, é valorizado pelos respectivos proprietários, ou gestores, que se mostram muito preocupados com a morte das árvores, que de facto se verifica muito expressivamente. E, portanto, e que não é fácil de resolver. Portanto, é uma problemática difícil de resolver. Depois, com todas estas, também pretendemos e vamos começar a trabalhar com a população sénior, e o objetivo de trabalhar com a população sénior é recolher vamos chamar-lhe histórias do passado, mas serão histórias que têm a ver com a vivência que era feita da natureza e dos aproveitamentos que se faziam na natureza local, no sentido, por duas razões. Por um lado, para preservar esse conhecimento dessas eras passadas, e por outro, porque se verifica que muitas vezes essas práticas são ambientalmente corretas e amigas da natureza, e, portanto, por que não reaproveitá-las e reintroduzi-las no cotidiano das pessoas que vivem nesta região. Portanto, basicamente, neste momento temos estas linhas. Como digo, não estamos a trabalhar assim há tanto tempo como isso. Temos também feito vários contactos com outras associações e outras entidades do território, no sentido de começar a desenvolver projetos em parceria com outras entidades. E basicamente os contactos que temos feito até agora têm a ver justamente com projetos de regeneração, e aqui não será só a regeneração do montado, mas também das galerias ripícolas, que são a vegetação que deveria existir nas margens dos rios e das ribeiras, e que tem muita importância em termos de equilíbrio dos ecossistemas. E também temos explorado também com os alunos, e não só, a temática da preservação dos olivais tradicionais, que particularmente no concelho de Serpa estão a desaparecer. Isto derivado a grande parte não, mas alguma parte, a sua parte ocidental do território do concelho de Serpa está dentro do perímetro de rega do Alqueva, e isso tem levado a uma grande transformação em termos paisagísticos,
mas também em termos de ecossistemas. E, portanto, também nos temos debruçado sobre essa questão. Muito E, bem, portanto, Leonor, quando até falamos. já tínhamos falado sobre isso, até poderá encontrar na PASC parceiros para esses vossos projetos, porque a Exatamente. PASC tem desde a sua matriz associações muito viradas para o ambiente e, portanto, também por isso penso que é uma mais-valia também para vós, tal como para nós é uma mais-valia a vossa entrada na PASC, também para cada um de vós, a PASC poderá ser uma mais-valia para a vossa atividade. Sim. Passo então a palavra É, ao Domingos Madruga, da Associação Terras de Ossa, que é também uma associação com essa dimensão ambiental, mas eu diria, pelo que eu percebi, também já tivemos conversas prévias, que no caso da Associação Terras de Ossa, há uma dimensão também mais cultural, mais assumidamente cultural e não apenas ambiental. Não sei, Domingos? Sim, exatamente. A Terras de Ossa, enfim, foi constituída com base num grupo de amigos que começou a fazer caminhadas aqui na zona do Redondo e depois avançámos para a Serra de Ossa e começámos uns a redescobrir a serra, uns a descobrirem e achámos que seria mais proveitoso criarmos uma associação para podermos obter apoios para fazer mais alguma coisa e também podermos, por exemplo, requisitar o autocarro da Câmara para podermos fazer caminhadas noutros locais, o que ainda não aconteceu, porque isso depois evoluiu para uma associação, neste momento com cerca de 170 associados, talvez com uns 80% pagantes, porque os outros foram saindo ou porque estão longe e não participam, enfim, por várias situações. De facto, o ambiente é uma das nossas preocupações e até temos aqui connosco dois elementos. Eu não sei se o Daniel Lopes é o nosso associado Daniel Lopes ou não, mas temos o André e o Paulo Sousa Cardeira, os dois, um estudante de Ecologia, que é o Paulo, e o André, um biólogo da Universidade de Évora. E, portanto, o André, conjuntamente com outros biólogos, têm participado e ajudado a associação em workshops com anfíbios, com répteis. No próximo sábado vamos ter a terceira ou a quarta campanha de plantação de árvores autóctones, porque criámos a associação Enviem-nos em essa 2000. informação, Domingos, enviem-nos essa informação, que a PAS também serve para isso, para Sim, difundir a sim, atividade de vai cada ser associação. enviado amanhã para os meios de comunicação social, para os nossos parceiros e também para a PASC. Muito bem. Portanto, nós fomos criados em 2020, inicialmente começámos por caminhadas, por limpeza de nascentes, que são cerca de 25 ou 30 na serra, algumas delas com água permanentemente o ano todo, apesar de ser uma região muito quente e seca. E depois fomos evoluindo para a história, para a divulgação da história da Serra de Ossa, que vem desde os visigodos e dos romanos, pela importância que teve a nível de frades, porque foi a casa-mãe da Ordem de São Paulo Ermita, foi a nível europeu, foi a primeira, e, portanto, debruçamos também um bocado com a história, e agora recentemente entrou também um professor de História que nos irá agora já tratar de algumas atividades para este ano. E depois temos aquilo que é talvez o nosso ex-libris, que são as meias graves da Serra de Ossa, que já estavam a desaparecer, só já havia neste momento uma artesã a fazê-las permanentemente, já com 80 e muitos anos, e portanto nós já vamos no segundo curso de meias da Serra de Ossa, E qual é a e parece particularidade que já agora? a particularidade é que inicialmente eram umas meias vermelhas que serviriam para o trabalho e depois começou a ser incluído o amarelo no vermelho e motivos florais, basicamente motivos só florais nos padrões, e são feitas com 5 agulhas e são únicas no mundo, tanto quanto nós conhecemos. E Desconhecemos são a bonitas. história delas, o que é certo é que achamos que as conseguimos pelo menos salvar por agora, porque elas depois começaram a ser usadas, e por isso é que o nome meias graves, grave,
em termos de Serra de Ossa, significa uma coisa muito bonita, muito, muito rara, é uma coisa É. grave. E é verdade. E então começaram a ser usadas no Carnaval, ao domingo para vir à vila, com o traje típico da Serra de Ossa, e pronto, e neste momento temos 2 alunas que transitaram do primeiro curso que ainda não acabaram, e temos mais 4, 3, não, temos mais 3 neste curso agora. Ó, Domingos, posso só Sim. fazer uma pergunta? Desculpa. Sim, Paula, claro. Isso passa-se, até as caminhadas passam-se na Serra, mas, por exemplo, esses cursos, isso, onde é? É no Redondo? Não, é na Serra de Ossa, na antiga É escola mesmo? primária. Ok, dá para Sim, perceber. é na É Serra mesmo de lá em Ossa. cima, mesmo na aldeia da Serra. Sim, sim, sim. Na Portanto, aldeia da Serra. a escola Sim. é da Câmara, mas está cedida à ARS, e a ARS cede-nos ao sábado à tarde, para, para a mestra ir dar o curso. Pronto, este É. sábado agora temos já a plantação de árvores. Infelizmente, o ano passado a maior parte delas morreram, tivemos o verão que tivemos. Os castanheiros, assumidamente, não estão aqui, apesar de haverem 2 manchas de castanheiros, uma até bastante considerável, talvez com uns 50 castanheiros, mas percebemos que não conseguimos, mesmo à sombra e junto a ribeiras, não conseguimos que eles se adaptem aqui, e portanto vamos também já com freixos que foram germinados por nós, começar já a valorizar as tais galerias ripícolas que a Leonor falava. Pronto, e depois ao longo. E tudo isso começou com as caminhadas, é E tudo isso interessantíssima começou com as a caminhadas, vossa exatamente. história, é muito gira. Exatamente. Vamos ter também depois no dia 20, 28, a caminhada à cascata das feiticeiras, porque aqui também é um termo muito, muito comum, não são bruxas. Eu gosto mais da palavra bruxa, mas de facto a tradicional é a feiticeira. Pronto, e depois ao longo do ano o André vai tratando de toda a parte da biologia, com os anfíbios, com os répteis, aves noturnas, aves de rapina noturnas, borboletas noturnas, ver se este ano conseguimos ter, e estamos a ter agora um grupo muito variado, porque às nossas caminhadas vêm também pessoas que não são associadas. Pronto. Era isso que eu ia perguntar, se é aberta a outras pessoas. É. É. A Paula já está a candidatar. Já, por acaso estava a pensar nisto. Dia Aliás, 28. antes de começarmos esta conversa, eu estava a dizer ao Domingos que justamente no dia 31 de dezembro estive na Serra de Ossa, almocei na Serra de Ossa, fui ao convento de São Paulo e passei de carro, não a pé, mas adoraria passear a pé na Serra de Ossa, que conheço. Aproveitar já no dia 28, a Cascata da Bruxa é um sítio, neste caso das feiticeiras, é um sítio muito giro, e que só se vê nesta altura depois de chuva. Portanto, como supostamente a chuva que tivemos já permite que a ribeira corra, porque as outras estão a correr, portanto presumo que aquela também terá, não é nada por aí além. Aquilo no fundo é um pego, tem uma cascata talvez para aí com 70 centímetros de altura, mas para nós que não temos grandes cursos de água, é de facto Mas interessante ver Já nesta faz. altura. era muito interessante, como o Renato disse, tanto para a Leonor, como para o Domingos, como para o João Palmeiro, divulgarem estas coisas também através da PASC, para já, porque o universo das associações representa muita gente, já chega a muita gente, e depois exatamente porque são tão interessantes, pelo menos a que a Leonor diz que já fazem, como o Domingos, e era bom podermos interagir e participar em algumas das vossas atividades. Nós temos, por exemplo, a Geota, que é uma associação ambiental grande e que divulga muitas ações também que faz, e eu já fui a algumas, e soube através da PASC. Não fui ao Pois, site da Geota para ver, não tenho tempo para isso, apareceu-me e eu, olha que interessante, pronto. E fazem também muitas intervenções, conhecem com certeza na área do ambiente, também têm várias vertentes, mas tem uma muito, muito onde se pode, qualquer pessoa leiga, não precisa de ser
Não precisa ser nem bióloga, nem engenheiro do ambiente, que pode também intervir, sei lá, limpezas de praias, coisas do género, e contribuir de alguma forma também para as atividades promovidas. E, portanto, eu acho que sim, que era bom que pudessem divulgar também. Sim, sim, é um pedido muito pertinente e reiteramos-lo, porque de facto Eu a PASC também gostava serve muito. para isso. Aliás, eu É. costumo dizer que se a PASC só servisse para isso, já se justificava. Obviamente, É nós temos que fazer verdade, muito mais, mas desde logo difundir essa informação é das verdade. várias associações, eu diria que isso por si só Não, quase que justificaria a existência da PASC. não, é que as atividades das associações, ao longo destas conversas que nós temos tido, eu mais no nosso grupo de trabalho, mais sobre o ambiente, o clima, a transição, é impressionante a riqueza das associações que existem em Portugal, que eu desconhecia também, tenho vindo a conhecer porque estou neste grupo de trabalho, e da importância local, obviamente, e às vezes não só, porque o que é local pode se tornar é uma boa ideia, uma boa prática, e pode ser depois uma coisa mais generalizada, porque se as boas práticas puderem ser replicadas e adaptadas noutros contextos onde elas também são necessárias, é interessantíssimo. As coisas que têm sido que temos descoberto ao longo destas conversas que temos tido nestes grupos de trabalho com as várias associações que existem por esse país fora, que fazem coisas interessantíssimas, substituindo-se de alguma forma aos poderes públicos, o que não é de problema nenhum, complementando, eu não diria substituindo-se, complementando, em alguns casos substituindo-se, noutros complementando. É impressionante, eu fico tão orgulhosa. Bem, Domingos, não, Muito desculpa bem. interromper. Não Não, sei se quer não, dizer mas mais alguma coisa, se não passamos ao João, só para depois exatamente. termos a conversar. Exatamente, vamos abrir o debate, mas o João Palmeiro aqui representa uma Não sei se o associação. Domingos quer dizer mais alguma coisa. Não, foi o resumo da associação, depois talvez Já vamos com a conversa se vá retomar a percebendo melhor. palavra. Certo. Então, o João Palmeiro representa aqui uma associação que ainda, e sublinho ainda não faz parte da PASC, a Associação de Amigos de Alcáçovas, também do Alentejo Interior, e eu peço ao João, enfim, já aqui o apresentei pessoalmente, enfim, até o seu percurso arquetípico na PASC, na altura em representação do IDP, agora a caminho de representar esta nova associação, Amigos de Alcáçovas, que falo dessa sua associação, que ela aqui representa, e já agora, João, abrindo mais diretamente o tema genérico deste debate, que fales um pouco, na tua perspectiva, naturalmente, de quais são os grandes problemas, os problemas mais, enfim, mais circunscritos a esse amplo espaço que é o Alentejo Interior, problemas e oportunidades. Mas falando antes de mais dessa associação que tu aqui representas. João, por favor, a palavra é tua. Muito obrigado a todos. Boa noite. Renato, como imaginas, é para mim um grande gosto estar de regresso a uma organização da PASC, que é qualquer coisa que nunca saiu do meu coração, mesmo quando saiu das minhas preocupações ou dos meus objetivos, mas do meu coração nunca saiu, porque realmente aquele grupo inicial que criou, fundou e sonhou com a PASC marcou muito e, portanto, é com muito, muito gosto que estou aqui. A Associação dos Amigos de Alcáçovas foi fundada no fim da década de 10 para conseguir a recuperação do Paço dos Henriques, que é o ex-libris da Vila de Alcáçovas. O Paço dos Henriques é um palácio do século XV, onde terá sido assinado o Tratado das Alcáçovas, que é das Alcáçovas, não é de nem de, é das Alcáçovas. O Tratado das Alcáçovas, que é o primeiro tratado global em todo o mundo, e, para além disso, é um tratado de paz, de desenvolvimento e de cooperação. Nada poderia ser mais atual do que isto. Os signatários do Tratado das Alcáçovas, em 1479, portanto, 15 anos antes do Tratado de Tordesilhas, tiveram a visão de perceber uma coisa que às vezes faz tanta falta. Se Portugal e Espanha se guerreassem e continuassem a competir de uma forma desenfreada na
conquista científica, na conquista cultural, no desenvolvimento da sua presença nos mares e nos oceanos, provavelmente não passavam das Canárias nem dos Açores. Ali teriam ficado porque teriam gasto todas as suas energias, todos os seus conhecimentos, uns contra os outros. E o Tratado das Alcáçovas, que foi reconhecido pelo Papa, e por isso é o primeiro tratado global, e é tão global que o castigo para quem não o respeitasse era a excomunhão. E isso pegou um grande susto ao Colombo, porque o Colombo, quando descobriu a América, descobriu as ilhas das Antilhas, descobriu do lado português, não descobriu do lado espanhol, porque estava abaixo do meridiano que dividia as duas partes. E o que é que ele fez? Inventou uma história para dizer que se tinha perdido e que os ventos o tinham atirado para a Baía de Cascais e que tinha que vir falar com o rei português para o cumprimentar. Nada disto. Hoje sabe-se, documentalmente, que ele veio dizer a Dom João II: olha que eu descobri qualquer coisa, mas está no teu lado do mundo e eu não quero ser excomungado. Porque um excomungado no século XV era a mesma coisa que ser enterrado vivo na sociedade europeia. Portanto, este é o Tratado das Alcáçovas, que hoje em dia, por iniciativa minha e da Catarina, tem uma exposição pela primeira vez que tenta explicar às pessoas o que é que aconteceu naquele palácio. Mas então, o palácio foi recuperado em 2016 com fundos europeus e tornou-se rapidamente a sede do projeto do reconhecimento do Socalho como património cultural e material da Unesco. Hoje em dia ainda tem uma exposição sobre os Socalhos, que é uma consequência obrigatória deste reconhecimento, mas, para além disso, tem tido outras exposições. Lá comemorámos os 200 anos da independência do Brasil com uma exposição dos jornais centenários portugueses e brasileiros, ou seja, os cerca de 56 jornais que em Portugal e no Brasil se publicam continuadamente desde há mais de 100 anos. E que, no caso do Brasil, tem o mais antigo jornal de língua portuguesa em publicação contínua, que é o Diário de Pernambuco, que faz para o ano que vem 200 anos. Portanto, esta foi a primeira exposição que lá organizámos. Agora tem lá uma exposição sobre os jornais do Alentejo, ou, melhor dito, os jornais trastaganos, que é o outro nome do Alentejo, e os jornais trastaganos são, desde o início, mais de 575. Portanto, desde que há notícia da impressão em Portugal sob a forma daquilo que nós hoje em dia chamamos de uma folha, um jornal, uma gazeta, são mais de 575 que estão registados como tendo sido publicados alguma vez no Alentejo. Tem uma coisa muito curiosa, que são os jornais fundados pelo Eça de Queiroz, em Évora, quando ele foi secretário do Governo Civil em Évora, e, para além disso, um conjunto de jornais manuscritos, que não são anteriores à impressão, pelo contrário, são jornais que foram lançados no Alentejo, na época mais florescente da indústria tipográfica no Alentejo, que foi no dobrar do século XIX para o século XX. E mesmo assim, eram jornais manuscritos. São, na sua parte, jornais republicanos e alguns deles claramente republicanos e socialistas. Portanto, foi um resultado da investigação que fizemos para fazer a exposição dos jornais trastaganos. Igualmente, temos uma exposição sobre A Luz da Cal. A Luz da Cal é um livro icónico do Urbano Tavares Rodrigues sobre o Alentejo, que este ano faria 100 anos de nascimento e que acaba de ser reeditado com novas fotografias do fotógrafo que o acompanhou na primeira edição, que é de 1996, foi o António Homem Cardoso, e que reeditou o livro agora com novas fotografias do Alentejo, na mesma perspectiva das que tinha tirado em 1996.
1996. Tem também uma exposição exatamente sobre o lançamento do Museu e Galeria do Retrato Fotográfico Português António Homem Cardoso. O António Homem Cardoso está a preparar o seu espólio de uma vida a retratar mais de 1000 portugueses. O último trabalho que ele está a fazer é fotografar os 100 artistas portugueses que marcaram o fim do século XX e o princípio do século XXI. E, portanto, tudo isto é, no lado cultural, aquilo que tem sido a nossa atividade à volta do Paço dos Henriques, que, para além desta questão de lá de ter sido assinado o tratado, o primeiro tratado global em todo o mundo, tem uma outra coisa muito interessante para a história de Portugal, que é o Paço dos Henriques era a sede do Partido Espanhol em Portugal. E o que é que o Partido Espanhol em Portugal fazia no fim do século XV? Pois tratava de ver se Isabel a Católica casava em Portugal. Se Isabel a Católica tivesse casado em Portugal, Castela era uma nação atlântica, não seria uma nação continental e muito menos uma nação virada para o Mediterrâneo. Portanto, o Tratado das Alcáçovas é o culminar das tentativas do Partido Espanhol em Portugal e do Partido Português em Espanha, como todos se lembram, aprendemos isso na 4ª classe, teve o seu fim na Batalha de Touro, que todos dizem que ganharam, portanto, de um lado e do outro lado, mas que levou a que Castela, com exceção dos Felipes, se tivesse virado definitivamente para o Mediterrâneo, virando assim costas ao Oceano Atlântico, em que a sua participação, no fundo, é um resultado de quando os portugueses ou os genoveses, pressumindo que Colombo é genovês, os portugueses ou os genoveses foram oferecer os seus serviços aos reis de Espanha e são eles, no fundo, que lançam a Espanha para além do Oceano Atlântico. A Associação dos Amigos de Alcáçovas tem também uma outra atividade, que foi a que a manteve viva durante o período que se seguiu ao Paço ter ficado pronto, a ter ganho a candidatura dos chocalhos e, portanto, houve uma espécie de um atrofiamento ali da atividade cultural, porque se concentrou toda ela sobre a questão dos chocalhos, mas a Associação dos Amigos de Alcáçovas lançou um projeto e um programa de caminhadas. E foi esse projeto e programa de caminhadas na altura que permitiu que a associação se tivesse mantido viva, até que agora, com este novo fôlego de exposições e de projetos de desenvolvimento cultural, se tenha voltado a ter as duas valências, a valência cultural e a valência das caminhadas e do ambiente. Para terminar, só dizer-vos que neste momento estamos a juntar 2 projetos que são um misto das duas coisas. O primeiro é através da Universidade Popular Tullio Espanca, que tem 13 núcleos espalhados pelo Alentejo. Estamos a fazer uma recolha oral das memórias que os séniores dessa universidade têm do dia 25 de abril. Portanto, estamos neste momento já com o projeto muito avançado, já fizemos uma primeira experiência em Alcáçovas e, portanto, com base nessa experiência em Alcáçovas, estamos a preparar a recolha durante as próximas semanas da memória oral das pessoas que viviam no Alentejo, que vivem no Alentejo ainda, do dia 25 de abril. O outro projeto é um projeto destinado a jovens, dos 10 aos 17 anos, e numa perspectiva de inovação social, que procura convencê-los e ensinar-lhes a terem uma utilização correta do telemóvel. Em lugar de entrar numa guerra de não usas o telemóvel, estás muito tempo ao telemóvel, desenvolver ações
quer de formação tecnológica e técnica sobre como usar um telemóvel para tirar fotografias, para fazer vídeos, enfim, todas essas coisas, e também a noção de que o telemóvel existe para eu conhecer o outro e não para eu atacar o outro. Portanto, este projeto está agora também em lançamento, não só no município de Viana do Alentejo, em que Alcáçova está inserido, mas também na Vidigueira. Portanto, a associação hoje em dia está a organizar-se com este tipo de atividades e que são atividades que eu reconheço que estão muito próximas dos interesses e dos objetivos da PASC. Neste último projeto que eu falei, há um objetivo muito concreto, que é que os jovens comecem a produzir peças, que podem ser videoclipes, podem ser mostras fotográficas, podem ser meros instantâneos, podcasts, que através de uma plataforma que se chama Lost Stories, incitem as pessoas mais velhas, os outros jovens, a visitar as zonas que eles visitam e na base do qual fazem filmes, fazem histórias, tiram fotografias, fazem podcasts. Portanto, estamos neste momento exatamente a lançar este projeto que, se tudo correr bem, começará no fim deste ano letivo. Portanto, no fundo, Muito bem, João. Muitos parabéns. Isto é aliás. uma maravilha, é um conjunto aqui de Exatamente, e atividades tens dos mais três. tens mais um destino para caminhar, Paula. Mas, Eu saio daqui feliz, é só por causa é realmente extraordinário. Olhem, eu diria só, Renato, não sei o que é que queres dizer, mas depois também temos aqui pessoas que querem falar, já percebi que temos aqui também pessoas da Universidade de Évora e tudo vem complementar alguma informação do Domingos, mas assim genericamente e para os três, eu diria, eu estava aqui a tirar umas notas. É fascinante, já disse, enriquecemos sempre quando fazemos estas sessões, porque eu fico super orgulhosa do que a sociedade civil faz, o que os cidadãos juntos fazem, com objetivos e por razões, às vezes, eu gostava de perceber em todos vós. É verdade e é ótimo que seja de iniciativa dos cidadãos, mas o que é que falta, o que é que precisavam para aumentar, para potenciar, o que é que gostariam do lado, não só da sociedade civil, mas também dos poderes públicos locais e centrais também, não sei se pode dizer assim, mas o que é que falta, o que é que gostariam para poder concretizar melhor, mais depressa, os objetivos de cada uma das vossas associações. Por exemplo, o João Palmeiro esteve aqui a explicar-nos história, para muita gente esta sessão vai ser também muito informativa sobre o Tratado das Alcáçovas, não é, João? Das Alcáçovas, não de Alcáçovas. E que eu aposto que muitas pessoas não conheciam, e principalmente essa dimensão de ser o primeiro tratado global mundial, isso também é interessantíssimo, português, e é português, mas depois verificamos que estão, eu estava a ouvir e estava a pensar, mas será que a Câmara Municipal, na área da cultura, uma parte das suas atividades os apoia, não poderia ser ela a fazer isto, porque disse que era o João e outra pessoa, têm que fazer isto, eu percebo, e devem, e acho que sim, que podem, mas têm apoio, não têm, estão-se a substituir, há complementaridade, gostaria de ouvi-lo nesse sentido. Ao Domingos, um bocadinho a mesma coisa. Nas atividades que fazem, nomeadamente algumas, as caminhadas, pois claro, mas depois há uma série, a limpeza, a própria história daquela região, aquilo que falou, algumas dessas atividades são atividades que, de facto, a autarquia, a junta de freguesia,
penso eu, e os poderes centrais também, poderiam e deveriam associar-se e impulsionar, promover. Eu gostaria de saber se têm o que vos falta e o que precisam mais, ou se não vos falta nada e se até acham que estão bem assim, porque às vezes a intervenção pública também não é, pode não ser bem-vinda, ou pode até ser pode ser contraproducente. Depois também gostava, já que também tem uma vertente, a Leonor fica para o fim porque eu acho que é o mais complexo, mas é assim, também tem uma vertente que tem esta parte da área ambiental, gostava de perceber, até porque agora estas recentes notícias sobre nós estamos já em seca severa e avizinha-se daqui a uns meses uma seca gravíssima na zona do Algarve, pelo menos, ao ponto de estar a prever uma redução drástica da disponibilidade de água, inclusive para a agricultura, no Algarve, mas eu penso que se pode dizer que pode ou poderá acontecer o mesmo em algumas regiões do Alentejo. Aliás, a Leonor já falou sobre isso. Também gostava de que o Domingos, se pudesse, falasse um bocadinho sobre isso, até porque tem aqui pessoas que o ajudarão também a falar sobre isto. E depois, e qual é a interferência disso depois no ecossistema, na biodiversidade? Falou aí de várias espécies animais que vocês também promovem, e portanto era interessante falar um bocadinho sobre isso. E a Leonor, pronto, a Leonor é de facto a que tem, de todas as associações, a que tem uma maior intervenção no ambiente e na preservação e na recuperação até de boas práticas e de práticas de economia circular. Foi o que eu percebi, estou a resumir. Economia circular antiga, porque os antigos usavam todos a economia circular. A ideia da economia linear é agora uma coisa mais recente, não é? Pronto. Mas, e a recuperação do aprender com os antigos, algumas coisas simples, mas que podem ser perfeitamente. Nós agora fazemos coisas, esquecendo-nos que antes de nós outros faziam os ciclos e a economia tornou-se muito linear e já até nos esquecemos como é que resolvem problemas recorrendo a soluções de economia circular. E é verdade, porque e são simples muitas vezes e os meios estão todos lá, nós é que não os sabemos utilizar. Por um lado, e depois não está, e como é que vê também que apoios tem, que não tem, o que lhe falta, o que é que gostaria, porque a vossa intervenção é importantíssima, até porque trabalham com as gerações mais novas e, portanto, a mudança comportamental começa justamente com os mais novos e a preparação para que se possa imprimir dinâmicas diferentes de facto, tem mais eficácia junto dos mais novos e a intergeracionalidade com os mais antigos é interessantíssima, mas também quais são os problemas ou os obstáculos que tem, o que gostaria que tivesse, o que gostaria de ter ou que não gostaria de ter e depois também esta questão, como é que estão a percepcionar e a questão da água e da diminuição de facto do recurso hídrico que é necessário para manter, aliás já disse, que há já a perda de uma série, neste caso de flora, naquela zona, não sei se reversível, se é reversível, e isso gostaria também que partilhasse connosco as preocupações e algumas soluções, para que isto não seja só também mensagens pouco Não seja só positivas. um muro de lamentações, não é? Não, porque não, aliás, todas estas associações é o contrário, são proativas, Sim, exatamente. são a prova, são a positividade, mas pronto, eu gostava de saber se Mas a pergunta perspectivam soluções. é muito pertinente, Paula, e Não vamos é uma então... pergunta, é para não Sim, estarmos não, sempre... não, Agora podem falar entre todos, mas a claro, mas primeira é só... pergunta, o que é que faz falta a cada associação para que Sim, tivesse uma ação mais impactante? Exatamente. Exatamente, que é que como tu faz? disseste, às vezes a ação do Estado é contraproducente. Talvez agora uma ordem inversa, João.
como quiserem. E podem ir falando uns com os outros. Isto é uma coisa dinâmica, é para falarmos todos. João, Então tem eu que vou ligar o microfone. Já está. Obrigado. Eu vou tentar, portanto, financiamento e o papel da Câmara. Uma das primeiras coisas que nós fizemos foi perceber com quem é que estamos a falar. Estamos a falar com uma Câmara, no nosso caso, que tem um orçamento anual de 10 milhões de euros, dos quais mais de 6 milhões são absorvidos pelos salários que têm que pagar aos seus funcionários. Sobram 4 milhões de euros para pagar escolas, para pagar centros de saúde, para pagar o funcionamento da biblioteca. Portanto, eu fui com alguma dificuldade, mas consegui, tenho vindo a convencer as pessoas que estão comigo que não vale a pena perder dias, horas, semanas a convencer pessoas a darem-nos o que não têm para dar. Para 2024, o que está inscrito no orçamento da Câmara para atividades culturais são 16 mil euros para o ano inteiro. Portanto, eu ir lá pôr-me à porta a dizer desses 16 mil euros que é 500 euros. Não dá, quer dizer, não é preciso. Portanto, eu o que entendo é que nós temos que pedir à Câmara que nos dê o que nos pode dar. Seja um facilitador. Seja um facilitador. Exatamente. E o que nos pode dar é, por exemplo, no projeto que eu vos falei das jovens, que é um projeto de inovação social, tem que haver um investidor social que em 3 anos tem que investir 15 mil euros. São 5 mil euros por ano. Pronto, é isso que nós pedimos, porque sem isso o projeto não existe. Depois o resto, logo veremos como é que o projeto paga e como é que vem o resto do dinheiro, que é através da CCDR do Alentejo. Também, no fundo, o que fazemos é, em relação ao Paço dos Henriques, que nos deixem estar a montar as coisas e a desmontar. Eu passo a vida a montar lâmpadas e a mudar lâmpadas e temos um projeto que precisava de uma projeção para ser mais, que é um projeto que se chama O Legado de um Cravo, que é um projeto sobre o 25 de Abril, e que a diferença em relação a outros sítios do país era a tal projeção dos testemunhos das pessoas de Alcáçovas. Ao quarto dia, o computador que projetava isso avariou. Isso já foi em setembro. Portanto, estamos até hoje, sempre e todas as semanas, as pessoas dizem, vem lá o técnico mudar, mas eu sei que vem lá o técnico mudar, quer dizer, estamos à espera de cabimento para conseguir ter dinheiro para pagar ao técnico que tem que cá vir mudar o computador ou tratar do computador. Não vale a pena, só faz mal a todos nós. Portanto, e a mesma coisa, através do projeto que eu vos falei de recolha dos testemunhos, nós encontramos em outros municípios do Alentejo, o Alandroal, Redondo, Barrancos, Reguengos de Monsaraz, que são aqueles que eu já tenho vindo a tratar nesta matéria. São as mesmas dificuldades, não são talvez tão grandes, não são talvez tão gritantes, mas são as mesmas dificuldades. Isso leva-nos a dizer que, para nós, que estamos a atuar no Alentejo, Évora, capital europeia da cultura, é a grande oportunidade. E é mesmo a grande oportunidade, mas só vamos conseguir fazer alguma coisa se o fizermos juntos e organizadamente. Se cada um começar a ir lá bater à porta a dizer eu tenho aqui um projeto de 100 mil euros, eu tenho aqui um projeto de 10 mil euros, que é igual ao do outro, ou que se sobrepõe ao outro, acabamos todos por ficar mal servidos. Depois, do ponto de vista, por exemplo, do ambiente e da água, Alcáçovas em especial, e o município de Viana do Alentejo são um município privilegiado, porque Alcáçovas vem exatamente de poços de água. Quer dizer, portanto, a água em Alcáçovas brota em todo o lado, de todas as formas, inesperadamente, ali tem água. Portanto, a maneira de chamar a atenção e convencer as pessoas deste território que isso pode ser um problema é a solidariedade com os outros. É levá-los a compreender que eles lá têm 3 ou 4 ribeiras que nunca deixam de ter água durante o ano inteiro. Têm sempre água. Mas há outros, que, como já aqui foi dito hoje à noite, têm que esperar que chova muito para as suas ribeiras terem águas. E isto tem que criar uma solidariedade que se exprime por
eu vou tratar da minha ribeira, para que a minha ribeira maltratada não venha a ser amanhã um peso sobre aquilo que os outros já precisam que seja feito. Portanto, a nossa forma de estar ali é muito tentar funcionar em rede. Nós lançámos um projeto este ano que se chama Poetas à Janela. Alcáçovas tem poetas populares em grande número. E nós fizemos uma exposição de rua, que está em 2 lugares de Alcáçovas, com fotografias e com partes de poemas desses poetas, que são, a maior parte dos casos, muitos deles são analfabetos, têm 80, 90 anos, portanto, no dia em que desaparecer, enfim, vai ser uma perda. Mas, de repente, por causa deste projeto das memórias orais do 25 de Abril, nós começamos a perguntar nos outros municípios, bom, mas aqui também há poetas, e quem são esses poetas? E começamos a descobrir uma riqueza que é poetas populares no Alentejo, é tão diferente de região para região que dá para encaixar uns nos outros e ficar uma coisa fantástica. E tivemos sorte porque a União Europeia acaba de financiar um projeto de uma plataforma de poesia chamada Versópolis. E, portanto, nós pensamos que, entrando para a Versópolis, vamos levar a que estes poetas, por exemplo, imaginam que no Alandroal só consideram poeta popular aqueles que fazem décimas. Os que fazem verso alexandrino e isso não são poetas populares. É coisa clássica. E isto é uma riqueza fantástica. É verdade. Portanto, o que eu diria é que nós estamos sempre a puxar o fio da meada da rede. Quer dizer, a grande vantagem de estarmos no século XXI é que a rede não é uma coisa estranha, não é uma coisa de que as pessoas devam ter medo. Portanto, é através disso que chegamos lá e sempre com a ideia do ambiente como um projeto fundamental, porque é ele que traz a sustentabilidade. Eu posso ser culturalmente sustentável, mas se não for sustentável do ponto de vista do ambiente, não vale a pena. Exatamente. Não. E só para passar a palavra à Leonor ou não sei a quem, de um de vós, só para dizer uma coisa, João, que eu também acho importante realçar daquilo que disse. É o seguinte, hoje, mesmo o trabalho associativo tem que ser, não pode ser feito, como disse, não é cada um na sua quintinha. É preciso que as associações trabalhem também, aproveitando o que disse, em rede. E isso em Portugal ainda é bastante, ainda não está adquirido, ainda é bastante difícil, porque nós estamos, mesmo nas associações, muitas vezes, e nós notamos isso muito, não trabalhamos em rede e não sabemos trabalhar em rede, cada vez há mais, não sei até quem estão aqui pessoas da universidade, há mais entidades coletivas a trabalharem em complementaridade umas com as outras, mas isso em Portugal, não sei se é uma característica portuguesa ou não, mas é muito difícil e vive-se, ainda se trabalha muito, cada um na sua quintinha, no seu projeto e não aproveitando as sinergias uns dos outros para uma coisa maior. E por isso o João disse isso, eu acho que é importante realçar isso. Leonor, vamos passar a Leonor, depois não sei, ou ao contrário. Nato, como queiras. Força, Leonardo. Em relação aos apoios ao que nós gostaríamos, eu vou subscrever um pouco aquilo que o João já disse. Eu acho que as câmaras têm pouca capacidade financeira para ajudar as associações. E os privados, Leonor, e os privados da região, por exemplo, as empresas... Aqui há pouca... Aqui há pouca, como é que vamos dizer? Poucas empresas. E principalmente empresas com dimensão para estar a ajudar associações.
E, portanto, voltando à Câmara, o que a Câmara nos tem ajudado a nós é no apoio logístico e para uma associação isso, pelo menos nós achamos que tem bastante valor. Portanto, o transporte dos alunos, a divulgação, a organização de passeios ou de eventos, ou seja o que for, em que eles dão os seus o transporte e dão os motoristas e essas coisas. Portanto, é por aí que nós nos sentimos apoiados e não posso dizer que não apoiem. Sentimos esse apoio. Em termos financeiros propriamente ditos, o que eu acho que, e pegando também naquilo que já foi dito, eu acho que passa pelas parcerias e pelo aproveitamento de sinergias entre várias entidades no território. E portanto, existem projetos da União Europeia, essencialmente, não é? Dedicados ao ambiente e não só. E que, portanto, é por aí que nós vamos tentar apostar. Pronto. E é por aí que nós temos participado há uns programas, chama-se o programa Prover, que vai fechar as candidaturas agora brevemente e vai haver um programa destes, que é uma coisa bastante grande, que vai ser dinamizado pela Câmara de Almodóvar portanto, portanto, temos ido a reuniões e nessas reuniões tem sido fantástico verificar a quantidade de pessoas que numa zona tão deprimida, supostamente, que é o que se ouve nas notícias, não é? É que nada se passa no interior, na realidade tem sido uma experiência maravilhosa de ver que afinal nós, a MEG, não estamos sozinhos, porque há imensa gente a tentar puxar a carroça para o mesmo lado e tem sido inspirador. E portanto é por aí que nós vamos tentar trabalhar. Pronto. É porque no fundo o território também é muito grande e portanto podemos estar todos a puxar, a fazer iniciativas até parecidas, não precisamos de inventar a roda, mas de forma concertada, ou seja, Exato. em que nos podemos ajudar uns aos outros. E também espero, essa parte ainda não está concretizada, mas espero que estas entidades que vão ser responsáveis por este projeto maior, uma dos princípios destes programas é que essa entidade promotora tenta arranjar financiamento para as associações e para as entidades que estão nesse programa. E, portanto, esperemos que consigamos algum financiamento. Mas, pronto, eu também também sou modesta. A questão, e há gente sempre disponível para trabalhar, para o bono, desde que a gente saiba pedir e saiba animar, eu espero é que realmente as coisas se façam e que faça diferença, e que faça diferença no território. Porque não somos muitos, infelizmente, a população não é numerosa e, portanto, temos que fazer o melhor possível para conseguir, Com os para conseguir recursos que existem. para conseguirmos levar as nossas iniciativas a bom porto. Mas pronto, Sabe uma acho que. coisa? Às Hum. vezes estava a ouvi-la falar sobre o- muitas das iniciativas e dos projetos que existem, por isso é que são projetos, fala-se dos projetos, são financiados por dinheiros europeus, são objeto de uma candidatura, e isso é um bocadinho, é problemático no sentido em que é bom, porque muitas vezes é a única forma de se conseguir ou implementar um projeto novo ou dar alguma robustez a um projeto já existente, mas tem um problema, é quando os financiamentos acabam, muitas vezes, e infelizmente, esses projetos que muitas vezes começam como um projeto e depois durante o tempo em que o projeto, eu sei porque eu própria, na organização onde estou, já tive projetos e vou ter agora outro muito grande, europeu, mas é assim, acaba o projeto e muitas vezes não há a capacidade de manter, e isso é terrível quando ele começa a responder a necessidades
da região, do ecossistema, do grupo-alvo, que são pessoas jovens, idosos, ou de um território, o que for, e depois não há como continuar. E, portanto, isso também é terrível. Mas muitas vezes é a única forma, porque dado estes constrangimentos que o João já falou e a Leonor, que se passam ao nível financeiro, não há outra forma senão recorrer a projetos, a financiamentos europeus, mas tem depois europeus mas isso tem este problema que é muito complexo. Eu já vi muitos. Eu sei que tem esse problema, mas a alternativa é não se fazer, não é? Exato, não, mas eu acho. Eu só Eu acho que vale sempre a pena tentar. Vale. E também penso que às vezes também eu conheço essa realidade de se começar e depois, ao fim de algum tempo, depois acaba. Mas às vezes acaba aquele projeto, porque na realidade criam-se dinâmicas Sim, sim. e criam-se pessoas e criam-se hábitos às vezes nas populações. E portanto, a pessoa, pronto, a nossa perspectiva é ir tentando dar continuidade. Claro. Não lhe vou dizer o projeto porque o projeto vai acabar, mas que seja possível ir continuando as ações, vamos lhe chamar assim, mesmo que vamos mudando de projeto financiador, não é? E tem que se partir com essa perspectiva e ter um plano, entre aspas, não é um business plan, mas em que se pense assim. E não Pois, é que acaba o dinheiro, acaba o projeto. não, pois Isso é não. terrível e muitas vezes Pois, acontece. Também na acontece. academia, não é só no. É também na Acontece. academia, muitas vezes. Olha, e Exato. só para acabar, depois temos que dar aqui a palavra às terras nossas, e depois temos aqui também o André Oliveira, estas pessoas que eu gostaria muito de ouvir, que são jovens, ainda por cima de Évora, da Universidade de Évora. Mas e sobre a água? Não é uma preocupação vossa? Pois A é, escassez da água. neste momento a realidade do Conselho de Serpa, por exemplo, é muito dispar, não é? Porque há uns que estão dentro do perímetro de rega, não têm problemas de água. Certo, O Queva, não é? E os outros, claro que têm problemas de água. E a maior parte do território da margem esquerda tem problemas de água. Pois também há várias iniciativas a tentar, e nós também estamos a tentar associar essas iniciativas. Vamos ver o que é que dá. mas por Haja exemplo, esperança. Haja por exemplo, há bocado quando falou de algumas alterações da geografia do terreno, dos terrenos da fauna e da flora, mas neste caso falou mais das árvores, por causa das alterações climáticas, não tem a ver com a escassez de água, então. Tem, infelizmente tem. Tem? Pronto, só para perceber. Existem algumas estratégias que, pronto, que pode ser, mas pronto, é assim, quando são intervenções muito macro, escapa à Claro, à vosso capacidade de âmbito, ação claro. da associação. O que nós tentamos promover nas pessoas são hábitos, obviamente, de gestão da água o mais eficiente possível. Certo, Principalmente na agricultura, porque o que certo, acontece exato. é que os grandes consumos de água são na Sim, sim, agricultura. sim, sim, sim. E existem, pronto, há que fazer pequenas charcas, há que dimensionar muito bem a quantidade de gado que tem, porque depois, porque os animais bebem muita água e depois isso é um problema, e depois os proprietários ficam muito desesperados e com razão, mas se calhar também não fizeram a melhor opção em termos de quantidade e qualidade do gado, Isso porque tem a há ver com gado que bebe muito mais água do que outro, não é? Lá está, E, tem a ver com o que a e- Leonor falou, é as boas e- práticas e literacia exatamente, de exatamente, promove, tem que ser promovida e conhecida. E aí exatamente. digo-lhe, nós temos associações na Paz, como a AGEOTA, mas é essa que trabalha essa área muito interessante e podiam depois entrar, depois nós promovemos. Ok, Pronto, ok. e agora passamos à Serra Obrigada. Doce, se não se importam. Claro. Eu estou de facto aqui com alguns problemas porque tem estado aqui a chover muito e trevoada e a primeira coisa que acontece é a luz ir abaixo ou então Ah, a internet. E sim, portanto, se eu ficar a falar sozinho, já sabem que eu depois volto. Bem, o que é preciso? Primeiro é preciso associados empenhados.
até há pagantes, como eu disse há pouco, mas depois empenhados em fazer ou em ajudar a fazer, é que é o problema. Depois é preciso participantes, não é? É preciso também que as pessoas fiquem sensibilizadas para a participação e para. Eu vou-vos dar um exemplo. Nós agora, para a plantação das árvores, convidámos 2 corpos de escuteiros, do Redondo e de Évora, e os músicos da Sociedade Filarmónica, que tinham demonstrado interesse em fazer uma limpeza na Serra Dossa connosco, uma ação de limpeza. Os músicos não responderam, os de Évora são nossos parceiros, responderam imediatamente que sim, porque já o ano passado fizeram, e os do Redondo, sim, ainda não responderam oficialmente, mas sim, vão participar, porque tiveram numa reunião onde estavam os de Évora, e os de Évora estavam todos entusiasmados, e os do Redondo não. Pronto. Esse é logo o primeiro problema. Financiamentos, obviamente, nós não temos razão de queixar aqui, porque a Junta de Freguesia financia-nos através do subsídio anual de apoio ao associativismo, a Câmara também. Muitas vezes é a Câmara que, como aconteceu ano passado, que suportou as despesas totais, ou praticamente totais, das comemorações dos 120 anos de abastecimento de água à vila. Mas nós depois também temos atividades em que cobramos um valor simbólico, ou temos a angariação de fundos através de sorteio de meias ou de sorteio do cabaz de Natal. Aproveitamos também a suspensão provisória dos processos no tribunal, que depois têm que pagar normalmente uma injunção às associações. Eu tento sempre que pelo menos uma por ano venha para cá, e temos conseguido, o que já é bom. E depois falta a disponibilidade depois também de alguém que se dedique aos programas comunitários, aos financiamentos comunitários, para fazer alguma coisa. Mas tem havido geralmente uma colaboração com a Junta e a Câmara, que nos fazem ter um orçamento, normalmente, que chegamos ao fim do ano sempre com um saldo de gerência razoável, pronto. Para uma associação, de Pronto, facto, temos aqui somos, temos aqui, de facto uma zona pequena onde os é privados isso. não podem funcionar, porque de facto não têm capacidade para isso. Onde a Câmara também tem um orçamento à volta se calhar dos 12 milhões, para a cultura gasta bastante, mas gasta bastante nas atividades deles, obviamente. Pronto. E depois também somos o Conselho com muitíssimas associações. E muitas delas com muitas atividades. Nós seremos eventualmente a que teremos mais, inclusivamente mais que a Escola de Música, mas pronto, cá está, o orçamento da Câmara é pequeno, acode a todos, mas não pode acudir com mais. Mas provavelmente tem muitas associações, diria eu, não sei se concordará, justamente também tem esse apoio da Câmara Municipal, que as ajuda a manter-se e a promover as suas atividades. Porque isto é o dar e receber, não é? Pois, todas são Exato. apoiadas. A Ora, questão aí é está. que é injusto, mas já está na gaveta há um ano, o regulamento de apoio ao associativismo é injusto para associações como nós, que durante o ano fazemos, se calhar, entre 12 a 24 atividades, dependendo do ano, a recebermos exatamente a mesma coisa de uma associação que faz só as festas de verão, por exemplo. Pois, certo, mas o que eu digo é que provavelmente, como disse, há muito associativismo e muitas atividades, porque também é possível, Claro, e isso é interessante, claro. e é um bocadinho em contracorrente, como por exemplo, a experiência, e não isto sem nenhum juízo de valor, mas a experiência do João e da Leonor, que dada as vicissitudes das restrições orçamentais das câmaras onde se inserem, isso já não é assim, pronto, e é interessante também termos aqui, e positivo, termos aqui uma experiência boa e nesse sentido melhor. Em que é bom ouvir isso. Então, e sobre a questão também da água, que está hoje muito na ordem do dia, não é também uma vertente, É uma preocupação desde logo, porque a Serra é uma zona onde existe a maior mancha de eucaliptal do país, mancha contínua, e portanto as 20 e tal nascentes que tinham água abundante, a maior parte delas, 99,99% no verão seca,
ou pelo menos seca a superfície. Pronto. E começa por aí. Depois também não temos rios ou ribeiras com grande caudal, o que permite que, ou impede, neste caso, que a barragem também encha facilmente e rapidamente. E depois, apesar de estar ligada, a barragem no Monte Novo, por sua vez, já está ligada ao Alqueva, temos o problema que já existia muita rega, através da Associação de Regantes da Vigia, e agora com as plantações intensivas, depois, obviamente, o gasto de água é muito maior. Pronto, isso preocupa-nos, e aquilo que acabamos por fazer é, presumo eu, cada um de nós poupar o máximo que possa nas nossas casas para podermos garantir para o resto do ano. Certo. É um bocado O isso. consumo Muito bem. doméstico não é. Renato, deixa-me só agora, André e Daniel, e vocês, as soluções, os constrangimentos, assim, do lado académico, mas com uma vertente prática, que já percebi que interagem com a associação. Mas já agora, Paulo, deixa-me, eu queria, estamos a entrar na reta final deste Mas nosso... eu tenho que ouvir estes dois meninos. Sim, mas eu queria apelar à participação expressa do André Oliveira, do Paulo Sousa Cardeira, do Nilo Lopes, mas agora, enfim, pensando numa escala mais macro, ou seja, ouvimos e muito bem a experiência concreta, muito enraizada na realidade local das várias associações, a interação que as várias associações têm com outras associações e com as câmaras, nomeadamente, com as juntas de freguesia. Mas agora apelava à vossa condição de alentejanos, penso que serão todos alentejanos. Eu não sei se o João é, depois ele o dirá. Olha, eu sou Maia, o meu pai é de Évora, morreu há 2 meses. E queria perguntar a todos vós, e agora cada um de vós responderá por si, nem sequer vinculando as respectivas associações, enfim, esta questão, enfim, que é muito vaga, problemas e oportunidades do Alentejo. Por exemplo, uma questão que, enfim, que estava a ouvir-vos com muito interesse, o debate tem sido muito interessante. Uma questão que se fala recorrentemente é a questão das regiões, não é? O processo da regionalização em Portugal, e às vezes, enfim, na minha perspectiva, talvez com expectativas excessivas, desmesuradas, é uma espécie de panaceia de bala de prata, como se isso fosse resolver todos os problemas do Alentejo. Mas gostaria de vos ouvir, e podemos começar pelo André, se o Paulo Sousa Cardeiro e o Daniel Lopes quiserem intervir, serão também muito bem-vindos. Se, por exemplo, a questão de uma região do Alentejo, no equilíbrio entre as várias regiões do país, poderia ser uma boa solução enfim, para responder mais diretamente a algumas questões que já aqui falámos, a questão demográfica, a questão da água, a questão da biodiversidade, economia, da paisagem. enfim, da pouca... Por exemplo, a Leonor Paiva falou disso, o tecido empresarial, pelo menos na margem esquerda do Guadiana, não é muito vibrante. Se, por exemplo, a questão de eventual criação de uma região do Alentejo poderia ser uma resposta nesse bom sentido. André Oliveira, não sei se tem opinião. André, já agora, isso também, porque eu acho que um dos problemas, e corrijam-me quem é do Alentejo, se eu estou enganada também, parte é porque o Alentejo está, o interior mais ainda, de alguma forma também despovoado, não é? E se isso se ajudaria a trazer, porque falta investimento, porque também há menos pessoas, não há pessoas, não há a economia, são as pessoas, e quando o interior, nomeadamente o interior alentejano, que a Leonor disse, são poucos, está despovoado, é normal que a economia seja mais fraca, mais frágil, mais vulnerável e que haja menos interesse no investimento. Portanto, isso de alguma forma poderia ajudar na sua visão e depois também falar da sua área concreta, como eu já tinha pedido. Muito bem, André. Pronto, eu não sei se me estão a ouvir, sim? Estão a conseguir ouvir? Pronto. Perfeitamente. Eu estou aqui então em representação da Universidade de Évora, mais concretamente do MED, e escrevi isso no chat para ficar mais explícito, por convite então do Domingos Madruga, que tem colaborado
desde há 2 anos para cá com eles a fazerem muitas, mais a parte das atividades ambientais, porque sou biólogo de formação, da biologia e da conservação mesmo, portanto, com o intuito de conservar a natureza e a biodiversidade, e quando soube desta associação com um impacto tão local, sendo a Serra d'Ossa com uma grande importância aqui no Alentejo Central, decidi, até foi por outro projeto que a universidade aqui tinha de prestação de serviços para avaliar o impacto ambiental, numa herdade. Um, e depois cheguei então ao contacto com o Domingos e percebi que eles estavam muito interessados também com essa parte, e eu, a título pessoal, tentei então desenvolver algumas atividades com eles, e até agora tentado sempre correr bem, e por isso temos continuado então com as plantações que eles já faziam, já tinham iniciado, mas agora com um bocadinho com o nosso conhecimento também apoiar para que fosse plantações mais dirigidas, mais para os locais realmente que necessitassem mais, que espécies colocar, porque às vezes também há quem goste de replantar, mas não sabe às vezes o mal que pode estar a causar pelas plantas que coloca, e por isso nessa vertente também. Depois também conhecer, porque as pessoas aqui no Alentejo principalmente, e eu sinto isso porque sou alentejano, sou aqui de Évora, mas também os meus avós são, e portanto cresci muito com eles e o ir para o campo. As pessoas são muito ligadas ao território e à natureza, mas às vezes há muitas histórias, muitos mitos associados a muita coisa que existe na natureza, e por isso é Funcionam que eu como também. desinformação, não é? São Exatamente, sim. contraproducentes. E que são passadas de geração em geração Sim, pelos conhecimentos empíricos que se tinham do território, mas que faltava um bocadinho da ciência. E por isso é trazer, relembrar essas histórias que eram contadas dos netos para os avós, mas tentar então desmistificar também um bocadinho isso, tanto que há uma das atividades mais icónicas aqui do distrito, e que eu tenho estado mais na sua organização, a tentar ir colonizando um bocadinho e fazendo uma atividade, pelo menos em cada concelho, é precisamente a Noite das Criaturas das Trevas, que é pegar na Noite das Bruxas, do Halloween, portanto a 31 de outubro, e pegando nessa temática e desmistificar um bocadinho tudo aquilo que as pessoas consideram acerca das corujas, dos anfíbios, dos répteis, todos esses grupos que normalmente as pessoas têm medos, têm histórias associadas, mostrar que não é assim tão verdade, que há coisas que, ok, têm fundamento científico, mas há outras que podem estar descansados, que até nos ajudam mais, e nós sabemos cada vez mais isso, né? Agora, até através da pandemia que paralisou o mundo inteiro, que se nós não nos voltarmos para a natureza, de alguma maneira a natureza também se volta contra nós. E isso estamos a sofrer em várias vertentes. Aquilo que a Leonor estava a reportar, e em concreto a minha equipa de trabalho na universidade está neste momento e desenvolveu uma medida ligada ao montado. Nós estamos a trabalhar principalmente com montado, e temos então uma medida dentro da política agrícola comum, que é aquilo que financia os agricultores e que eles se podem candidatar para ter financiamento, para, em vez de as pessoas serem pagas, ou os agricultores neste caso, serem pagas pelas ações que colocam no terreno, e hoje pode ser semear ervilha e amanhã ser semear trigo, só porque sim, que às vezes são as coisas que acontecem assim. Nós estamos a desenvolver uma medida em que nós vamos avaliar indicadores ambientais, agroambientais, ver se as coisas estão a correr bem, e se tiver uma boa pontuação, então assim serão pagos pelo serviço que estão a prestar a todos nós. Muito direcionado então para o montado, e porque identificámos isto que ali nós estava a dizer, que era a diminuição e o declínio do montado, um pouco silencioso, porque vai acontecendo, vão-se perdendo árvores aqui e ali, e que essa formação de clareiras dentro do montado só vai prejudicando o sistema cada vez mais, e portanto vamos perder um valor incalculável, é algo único que existe em Portugal e Espanha, portanto bastante importante em termos ambientais, económicos para a região, e que não podemos deixar perder, e até identitários, portanto sim, sim. estamos a trabalhar com isso também. E acho que isso é uma das questões mais importantes, porque mexe tanto com o solo
que é a principal fonte que nós temos para produzir alimento, que sem ele não vamos conseguir sobreviver muito mais anos, e a água também, que estamos neste momento a tentar também entrar por essa parte, porque as duas áreas de atuação, a medida é um projeto piloto, ou seja, uma coisa ainda muito circunscrita, aqui aos concelhos de Évora, Montemor e Arraiolos, e depois é Mértola e freguesias limítrofes, que apanha algumas de Serpa, outras de Beja, por aí. E então o que acontece é que nós estamos a tentar então implementar esta medida para ver se atrasamos e revertemos o declínio do montado, que é algo muito importante para o Alentejo. André, posso só Ahm, interromper sim, para fazer sim, uma pergunta? sim, Já claro. agora, Leonor, tem aqui já este Um debate, parceiro, um parceiro. já tem Mas aqui. eu já conhecia o Ah, MED. ok, Eu mas conheço pronto, A Helena Guimarães e pertence às Exatamente, sim. Tertulias do Montado e não sei o que mais. Portanto, pronto. o André, propriamente, não sei se pertences também às Tertulias do Montado ou Também não. estou no grupo das tertúlias, se calhar ainda não nos encontramos. Estás no grupo do WhatsApp também? Não. Sim, 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 Pronto, sim, é um sim, grupo excelente e, portanto, sim. este grupo eu já conheço Giro. e já interajo. Olha, e essas tertúlias também são abertas ao público? A gente pode participar? Só para Assim? alentejanos, só Sim. para alentejanos, Não, Paulo. Não, 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 não. o nada meu, disso. o meu As avô e a tertúlias minha do... avó são alentejanos e o meu pai é alentejano, desculpem lá, por amor Não, de nós Deus. aceitamos toda a Mas gente, não isto tem não há nada a ver cá... com alentejanos. Não, não. Isto tem a Tem. ver mesmo com a proteção do montado e com o pôr as pessoas todas que trabalham com o montado a falarem umas com as outras. Esse é o intuito das Ok. tertúlias. André, mas eu ia-te Foi... perguntar, Sim. porque a Leonor há bocado perguntei, acabei por não perguntar, mas queria perguntar, quando a Leonor falou da perda da biodiversidade, nomeadamente do montado e de algum tipo de montado, e o André agora voltou a falar e das clareiras, e eu, como gosto muito, de facto, mesmo muito do montado, queria te perguntar, mas isso acontece porquê? Com certeza é multifatorial. Mas Exatamente. até porque estes debates também são informativos e quem nos agora a seguir ouvir, e temos algumas visualizações, é bom. Eu gostava de perceber, eu não sei, eu não, quer dizer, tenho uma ideia, mas não sei. E gostava que tentasse explicar Sim, um bocadinho. são mesmo várias. Temos desde logo os problemas relacionados então com as alterações dos usos do solo, ou seja, o Alentejo está a sofrer esse tal despovoamento, que poderia ser uma grande oportunidade para o Alentejo se tornar um pouco mais virado para o ambiente, em que reabilitássemos alguns habitats, porque as pessoas não vivem lá, então podia ser devolvido à natureza ou algo do género, mas para além disso estamos então a perder o montado, que é uma fonte de rendimento única aqui na região e que sustenta muito a economia que existe ainda aqui. E estamos a ver ela a passar de montado para olivais e amendoais intensivos que vão gastar muito da água que existe no Alqueva, que seria uma das coisas que, como uma oportunidade para os agricultores da região, estão-se a direcionar para isso, pronto, e não tanto para a manutenção do montado. Por isso é que nós, na Universidade de Évora, com o conhecimento que temos, não podemos ficar só para nós, temos que passar para a população, para quem tem esse espólio de riqueza e que possa incrementar e não deixar perder para conseguirmos então sobreviver aqui na região. E portanto o montado neste momento está a sofrer tanto sobre exploração ligada à água e muito com os olivais e os amendoais intensivos. Quem faz a estrada então de Évora para Beja vê que as bermas da estrada, de antes tínhamos as paisagens típicas alentejanas, hoje em dia são árvores e árvores nos diferentes em vários hectares, perder de vista. E, e depois, para além disso, temos as questões das doenças, cada vez existem mais algumas associadas ao solo, como a fitóftora, que está mais presente em Espanha, mas aqui em Portugal também já começa a encontrar-se, que é um fungo que afeta a sobrevivência das árvores, afeta a raiz e acaba por elas não conseguirem. Temos insetos que também acabam por entrar na madeira e das árvores mais debilitadas. Ou seja, isto é tudo um catapultar de condições que faz com que todo o montado perde. Depois, à parte
e que vai atuar sobre o planeta inteiro, as alterações climáticas. Portanto, tudo isto somado vai fazendo com que o território fique cada vez mais pobre, nesse sentido. Sendo que o montado seria uma árvore muito mais adaptada às alterações climáticas do que as que estão a substituir, certo? Diria eu que sou de direito, mas... Exatamente. E diria outra As coisa oliveiras também. e as amendoeiras só estão lá porque são regadas, senão Exato, não Não, sobreviveriam. mas exatamente. agora estamos a falar do montado. Eu Portanto, também eu gostava de dar uma tónica positiva à coisa. Tudo aquilo que que o André acabou de dizer é obviamente verdade. Temos o problema de abandono, temos problema de intensificação, temos problema de alterações climáticas com as consequentes pragas, porque na realidade esses seres vivos já existiam aqui, agora estão a conseguir matar as árvores, porque as árvores já estão debilitadas, não é? uhum. Mas eu queria dizer que, tal como o MED em Évora, e eu também sou estudante de doutoramento da Faculdade de Ciências de Lisboa, justamente ligada ao montado, e várias pessoas que tenho encontrado, há soluções, não é? Portanto, há esperança, é possível ir mantendo o montado. É preciso ações concretas que passam muitíssimo pela sensibilização, que era isso que eu já disse logo no princípio, dos proprietários, dos gestores, para fazerem um uso do solo que permita a regeneração. A regeneração é possível. Portanto, há um problema associado a estes todos que o André referiu e que eu também já tinha falado antes, que é a gestão do solo. Portanto, a maneira como as pessoas utilizam as opções de gado, as opções de degradar os solos. Portanto, há aqui, e como o André sabe tão bem como eu, há aqui muitas. Há muito trabalho a fazer em termos de intervenção junto aos proprietários. Da sensibilização e da E de literacia. Mas, ó, sensibilização, porque eles vêm, portanto, há aqui, por exemplo, esta história das vacas, é uma coisa completamente recente, não havia vacas no montado, e a União Europeia resolveu dar dinheiro para as vacas no extensivo quer dizer que andam a pastar, não é? E, portanto, com isso, os proprietários mudaram muito o gado tradicional, que eram as ovelhas e as cabras e os porcos, e pronto, essas opções de gestão, Todos pronto, os impactos que isso trouxe para todo o vamos sistema. ver que são mais pregos no caixão. Portanto, o caixão já estava compostinho e ainda e as fomos mais vacas pregos. vieram trazer mais. Portanto, é assim, como eu e o André somos exemplo, também há muita gente aqui a lutar pelo ambiente hoje em dia, aqui Ó, nesta. Leonor e André, é um exemplo, outra coisa, de as políticas públicas aqui poderiam, lá está aquilo, o papel que eu há bocado perguntei do Estado, pode não ser o financiamento, quando eu perguntei qual era o papel que gostariam de ver que os poderes públicos centrais, aí as políticas públicas, ao contrário das europeias que promoveram, foi ainda o acentuar de um problema, as políticas públicas podem sentir no sentido oposto, podem vir no sentido de incentivar, não digo proibir a substituição do montado pela oliveira, até podem proibir, no limite podem, Aliás, eu gostava de mas dizer que é importante. proibido. É proibido. Então, a Portanto, fiscalização, lá está, há um papel do poder local e central no sentido de. Quando eu perguntei o que é que gostariam de. Isto é uma coisa que provavelmente está. Há uma omissão ou de fiscalização, pelos vistos, se não há de regulação, há de fiscalização daquilo que está a acontecer no terreno. Pronto, e isso seria. mas a verdade é que é assim, eu quando disse a União Europeia não está a fazer de propósito para prejudicar o montado, faz regras que são, como é que vou Certo. dizer, Não, tem que ser tão transversais, Sim. e realmente caberia a cada Estado depois adaptar essas regras à sua Ou realidade. seja, falta a Ah, adaptação da política das indicações ou da legislação europeia, quando é transposta para Portugal, tem que ser Exato. adaptada à realidade portuguesa no sentido de não prejudicar Mas infelizmente, Paula, a aí terei que diversidade. dizer que a defesa do ambiente continua a não ser aquilo Diga,
aquilo que continua a não ser aquilo que devia ser aqui em Portugal. Pronto. João, Eu o João quero falar. queria Portanto, intervir. E já sim, agora, João, desculpe. João, desculpe. já diga. agora a questão de uma eventual região do Alentejo seria uma... Just For- for the record, eu Uhum. participei em dezenas de transposições de leis europeias. Não Hum. tem nada a ver com o que estamos aqui a falar. O problema da questão que foi falada, por exemplo, das vacas e tudo, é pura e simplesmente chama-se Europa das Regiões. E resolve-se elas no Comitê das Regiões, que é uma coisa que em Portugal ninguém leva a sério. Os representantes de Portugal no Comitê das Regiões são pessoas que nós não queremos aqui. E que vão para lá para estarem a passar uns tempos e serem simpáticos. Ou que são aqui presidentes ou diretores de qualquer coisa e vão lá de 2 em 2 meses ou 3 em 3 meses para cumprimentarem os outros. Eu sei do que falo. Portanto, o problema é que nós em Portugal nunca mais percebemos como é que a Europa funciona. Peço imensa desculpa, mas isto tem a ver com a questão de a região. Eu, a região do Alentejo, respondo de uma maneira muito simples. A região do Alentejo é, enquanto não houver uma televisão do Alentejo, não há nenhuma região do Alentejo. Uma televisão? Televisão, sim. Por alguma razão... Eu estou-me a rir porque onde é que está o financiamento para isso? Eu percebo qual é a sua ideia, mas em termos de financiamento, onde é que se arranjava dinheiro para isso? Sim, mas eu percebo o que quer dizer. O Alentejo, criar como é uma região que dá poucos votos, não é? Dá poucos deputados, e porque somos poucos, e ainda por cima não temos grande peso económico, é evidente que somos preteridos em termos de região, isso não temos dúvida nenhuma. Pois, mas agora quando foi, e volto outra vez a falar da dita cuja pandemia, mas agora quando foi a pandemia toda a gente se voltou muito para o Alentejo e voltaram para o Alentejo para se refugiar um bocadinho da proximidade com... Não havia ninguém, não era? Pois, Pois. exato. Havia Quando eu espaço. digo Havia espaço uma para televisão- todos estarem à vontade, por assim dizer. Quando eu digo televisão do Alentejo, digo-vos dizendo o seguinte: o Governo Central impediu que as frequências para televisões regionais que estavam atribuídas a Portugal desde 2007 fossem utilizadas, pura e simplesmente. Portanto, eu acho que quando falamos da regionalização, temos que pensar muito bem se estamos a falar a partir de Lisboa, e eu não sou alentejano, já agora para responder, sou lisboeta há 400 anos, portanto, sou tipicamente Está bem alfacinha. conservado. Não tenho, é verdade, hein? Há 400 anos. Portanto, não tenho raízes noutros sítios que não sejam em Lisboa. Agora tenho o parte do meu coração e dos meus objetivos de vida no Alentejo, mas é muito diferente falar na regionalização vista de Lisboa ou vista, no caso do Alentejo, do Alentejo. Por exemplo, eu não consigo perceber como é que no Alentejo não há um movimento sobre o aeroporto de Beja, é uma coisa que me ultrapassa. Mas há um movimento em Beja, chama-se... Ui, agora não me lembro, mas eles até já têm feito algumas ações. Eles agora têm estado um bocadinho mais silenciosos, mas existe. Mas não tem expressão, não se ouve falar. Houve aí uma altura em que se ouviu falar um bocadinho, mas agora parece que aquilo morreu um bocadinho, sim. Mas existia. Tem que haver uma televisão do Alentejo para dar voz a essas vozes. Não, É mas o que o João estava a dizer. É o que o João estava a dizer justamente. É porque não interessa. Só há 2 sítios em Portugal onde se pode fazer hoje um aeroporto com pés e cabeça. É no Porto e em Beja. Como no Porto é impossível, porque a pista está num município e os edifícios estão no outro. Portanto, seria completamente impossível. Já foi no passado e continua a ser. No passado, uma guerra terrível de taxas e de quem constrói o quê e de quem vai ganhar dinheiro com o quê. O aeroporto, os edifícios estão na Maia e as pistas estão em Matosinhos. Portanto, o dinheiro está na Maia, não está em Matosinhos. Portanto, isto nunca passará. Beja não tem este problema. Tem todos os benefícios e todas as vantagens. E do ponto de vista ambiental, era seguramente um grande serviço. E já lá está. E já lá está. Seria, do ponto de vista... Já lá está. Da despesa pública seria muito menor.
Muito. Eu também. Mas olhem, o tema hoje não é. Podemos fazer, até porque está dentro do meu grupo de trabalho, até porque tem tudo a ver com as alterações climáticas e com o ordenamento do território, e, portanto, convido-vos já, mas temos que convidar especialistas também pronto, mas ficam já os dois convidados, o Leonor e o João, para quando eu fizer no meu grupo de trabalho uma coisa sobre o aeroporto, porque tem a ver. Mas agora estávamos a discutir aqui, e o Daniel e o Paulo, desculpe, João, não sei, Leonor, mas ouvindo aqui os mais novos, Daniel e Paulo, e também o André, se quiser, querem dizer mais alguma coisa, é que já vamos quase em 2 horas de conversa. Pois Sim, é. temos que terminar, mas gostaríamos de ouvir o Daniel. Daniel abriu a câmara. Certo. Muito boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Olá, boa noite a Daniel. todos. Obrigado por esta grande discussão e por nosso Daniel. este. Só isto à parte. Desculpa, não liguei a câmara. Desculpa lá. Ligou agora. Não, obrigado por esta grande discussão, que isto é um tema muito importante para o nosso Alentejo. Apesar de eu não ser alentejano eu nasci cá, nasci em Viseu, mas já estou no Alentejo já há 13 anos, portanto já me considero alentejano. É do coração. É de coração já. Portanto, eu sou associado da Associação Terras de Ossa, como o Domingos disse agora. Tento participar, apesar de estar um bocado distante, vou tentando participar no que consigo. E venho um bocado da área... A minha área é de energias renováveis, mas sempre tentei ir um bocado para a parte agrícola e para a parte ambiental, principalmente da parte regenerativa, agricultura e de solos. E de facto, já disseram praticamente os maiores problemas do Alentejo que temos. Quanto à criação da região do Alentejo, não sei se será uma boa ideia ou será até possível, porque de facto é uma área muito, muito extensa e com uma riqueza peculiar. Está centralizada em alguns lobbies, tem alguma riqueza em alguns produtores, grandes produtores, e depois está um bocado mal dividida, o que faz disso um problema de uma região pobre, má distribuição de riqueza. E depois lá está isto, pouca população, como já disseram, o financiamento fica muito complicado para as associações e para tudo o que se possa desenvolver. E depois, para além disso, temos os problemas todos que já falaram, até mais especialistas, e que o André falou muito bem. A parte da regeneração do solo é um problema em cascata que estamos a ter. Estamos a ter a desertificação de áreas agrícolas para produções intensivas e até das partes verdes das serras, como já falaram também dos eucaliptais. Isto cria um efeito de bola de neve, e eu estou a começar agora a estudar a regeneração de solos e de captação de água, mas de facto vamos ter muito trabalho pela frente se quisermos enfrentar este problema, porque vamos ter de criar mesmo, mudar a mentalidade da população para uma área tão grande que está a ter uma área muito grande também afetada para podermos chegar a todo lado. E depois temos de nos unir, porque sendo poucos, para uma área tão grande, não vamos conseguir chegar a todos, e este problema está a ser cada vez maior, como sabemos. Portanto, temos aqui um Daniel, problema complicado. e já agora também a sua área é das energias renováveis, e há outro desafio que eu acho que começa a acontecer, que não é a plantação, é o surgimento no solo por exemplo, daquelas lindes campos de painéis solares, que é uma coisa linda de se ver, que também é outro desafio, que cada vez as energias renováveis têm alguns desafios interessantes também, para além de serem intermitentes ainda, como seja. Mas isso era outra discussão, também porque está no meu grupo de trabalho e pode ser feito, e fica convidado. Mas já agora, eu ainda no outro dia vi uma região enorme, fiquei um bocado chocada, no Alentejo, justamente. Agora no fim de ano eu fui passar uns dias ao Alentejo, fiquei um bocado chocada, porque era uma zona enorme, eu não sei se ela anteriormente era agrícola ou não, estava cheia de painéis solares. Ali no meio, não sei se era do montado, mas era numa paisagem alentejana, de repente, cortada junto à estrada, com painéis solares, já não sei onde é que foi. E eu achei aquilo medonho, parecia uma paisagem
já do fim do mundo, ou de outro mundo diferente, era horrorosa. Uhum. Pronto, só Sim, para falar de das facto, energias renováveis, é, também nos trazem desafios em é um termos dos de problemas, paisagem. sim. É um dos problemas e eu estou bem dentro desse assunto. Pois, E, por isso é que eu pois, já. é onde temos financiamento agora, se calhar daqui Lá a está. 5 ou 10 anos vai acabar. E É, e esperemos depois, bem que. Porque essa não é a lá solução, de facto, está. é descentralizar a solução, é consumo próprio e localizado. Isso, para além de causar gastos de transporte e perdas energéticas, de facto, cria pobreza do solo, apesar de dizerem que podem pôr lá ovelhas a pastar, não é a mesma coisa, não vamos ter diversidade de vegetação ou de qualquer tipo de coisa. Claro. Uma coisa é aproveitarmos, podíamos fazer alguns para, de facto, dar apoio a grandes cidades ou no Alentejo, mas, de facto, isto que estamos a fazer não é de todo a melhor solução, sem dúvida alguma. Não, até porque se vamos fazer o Life Cycle Assessment daquilo tudo, vemos a pegada carbónica, não sei, mas enfim, são outras discussões. Muito Eu bem, só Daniel. queria O Paulo dar Sousa Cardeira, contar. não sei se quer pronunciar-se sobre alguma questão. Estamos a fechar o debate. Parece que não. Voltamos aqui ao nosso amigo Domingos Madruga. Voltou Ao outra vez à Menor, ao antena. João, ao Leonor, a todos Exatamente. que quiserem dizer alguma coisa, eu Estamos permito. agora a encerrar o debate. Uma última frase, uma última ideia. Domingos, não se pronunciou sobre a questão da eventual região do Alentejo. Não sei se tem opinião formada sobre isso. Obviamente aqui a opinião será Tenho, pessoal e não da associação, porque imagino que tenho. não tenha opinião formada, a própria associação não tem opinião definida sobre isso. Não, a associação não, mas eu tenho e eu defendo duas regiões no Alentejo. Baixo Alentejo e Alto Alentejo. Pois isso São duas. era outra questão, exatamente. Mas sim, Eu sou acho completamente que a favor das regiões. Quando tivermos as regiões, acredito que depois o canal de televisão surgirá. Neste caso, dois, não é? O de Alto Alentejo e o de Baixo Alentejo. Não É logo. necessariamente, não necessariamente. Havendo duas regiões, acho digamos que a autarquia administrativa de cada uma delas se poderão juntar de alguma maneira legal que venha a ser criada e possam ser as duas acionistas da futura televisão. Quanto ao aeroporto, sou completamente contra o aeroporto de Beja. Completamente contra o aeroporto Mas de isso Beja. é outra coisa. Mas a Isso questão é não que está estava para feito. quê? A questão é que está feito, Há não é? feito, mas não serve, Está bem. não substitui de maneira nenhuma o aeroporto de Lisboa. Quem criou essa ilusão é só mesmo por bairrismo. Porque, Ora, reparem, nós vamos senhores daqui. ouvintes e espectadores deste debate, eis Não porque é estamos sobre já há sobre 70 o aeroporto, anos a exatamente. discutir o aeroporto. Aqui É está verdade, é a verdade. prova provada de que vamos estar mais 30 anos a discutir o aeroporto, porque temos aqui duas visões que hoje não é o debate, mas eu aproveito para mostrar como se aqui, em tão poucas pessoas, já há duas, e nós não dissemos os outros as nossas opiniões, imagina quando é que nós vamos ter o aeroporto. Diga, Domingos, era só aqui Não, uma dá a dizer intervenção. que não, porque não serve. Nós vamos a Londres ou vamos a Paris. Eu, pelo menos, falo por mim e pelos meus amigos, e não, por ser mais barato, não compro um voo para Beauvais ou não compro um voo para Stansted e prefiro comprar para Heathrow, que tenho um metro à porta, ou para Gatwick, que tenho o comboio, e para Luton, então, nem pensar nisso. E, portanto, o Pronto, aeroporto de Beja não substitui de maneira nenhuma e não acredito que seja de nenhum polo de desenvolvimento. É um elefante branco que ali está e que, pronto, menos mal que serve para a manutenção certo. dos aviões. Como eu já disse, vamos explorar este tema, porque impacta o ambiente, a sustentabilidade, aliás, a economia, o ambiente, o Território. social, e o território, o social e etc. E, portanto, vamos fazer um debate, já está decidido, Renato, sobre a localização do aeroporto e os seus impactos ambientais, Capaz que sociais e económicos. vai resolver Ou o dilema. seja, Capaz que vai dar a solução. vamos discutir o aeroporto numa perspectiva dos ODS. Estão todos convidados, temos a convidar mais alguém que perceba de aeroportos, não é? Depois nos explique também alguma coisa sobre
se é possível, se não é possível, porque vamos ter todos, de certeza que vamos ter ainda mais ideias do que aquelas daquela comissão que o governo agora, que eram 13 localizações, nós vamos sair daqui com 40 localizações. Pronto. E depois quando tivermos netos, vocês quando tiverem, os mais novos, quando tiverem netos, teremos um aeroporto. Espero Não, que vai Estou a sair, brincar, vai sair estou a agora. brincar. O aeroporto sai agora este ano. Sim, Ah. senhora. Muito bem. Leonor, estava a dizer qualquer coisa, não era? Também. Agora- Queria Pois, olha, intervir. Agora Não era está sobre o sem, aeroporto, pois não, está sem Leonor? imagem, está sem imagem, Leonor. não era sobre o aeroporto. Era dizer, quando estava a pedir palavras finais, que eu vou pegar nas iniciais da Paula, que é, tem problemas, como vimos, mas também tem muito potencial. E eu tenho a esperança de que este momento que nós vivemos, de que o interior do país é uma coisa e o litoral é outra, tenho a esperança que se dilua. E até porque não é um fenómeno inédito noutros países em que a vida fica tão cara junto ao litoral que as pessoas depois deslocalizam-se para o interior. Já para não falar dos nómadas digitais e de outras realidades que hoje em dia estão muito mais facilitadas, não é? Portanto, tenho esperança. E muito sinceramente, também não desejo que o Alentejo fique super povoado, porque senão, em termos ambientais, isso também não seria o melhor. Mas um bocadinho mais povoado, e acho que temos potencialidades, e nomeadamente turísticas, que hoje não falámos hoje aqui do turismo, mas acho que também é um potencial que está muitíssimo subaproveitado no interior aqui do Alentejo, que é isso que estamos a falar hoje. E, portanto, queria terminar com palavras positivas e de acreditar que para a frente é que é o caminho e que vamos conseguir. Basicamente é isso. Eu queria dizer uma coisa, então, sobre as palavras positivas. Portugal é muito bonito, é mesmo muito bonito. Todos os países têm coisas bonitas, mas Portugal tem. Mas a região onde eu me sinto, e não é por ser parte da minha família ser alentejana, da zona de Évora e de Pavia, é porque eu chego ao Alentejo, interior, então o Alentejo interior eu também acho a paz de espírito. Não é a paz porque é calmo, porque não há pessoas e está despovoado, porque isso também no norte também acontece e noutros sítios. Mas é a paz interior. Eu recarrego baterias, a sério, isto é verdade. E por isso é que eu comecei por dizer, o Alentejo é uma região com uma riqueza, uma diversidade cultural, ambiental, paisagística, porque não é tudo montado, não é tudo amarelo, não é tudo a verde, no Alentejo há água, é de uma... Depois há outra coisa que eu gosto muito no Alentejo, é como as pessoas falam, as expressões dos alentejanos, que em 3 palavras resumem uma ideia às vezes muito complexa, é também único. Portanto, o Alentejo é para mim uma região interior e litoral que eu gosto muito, fico muito agradecida a viver num país que tem uma região como o Alentejo, porque é de uma riqueza e por isso mesmo é que eu disse, de um potencial enorme que nós, portugueses, normalmente temos esta dificuldade em olhar para as nossas coisas e conseguir, gostamos mais às vezes do que é estrangeiro e achamos, ou do que vem de fora, do que daquilo que temos cá dentro. Valorizamos muito mais, mas isso é tipicamente português, então eu própria considero também sou Isso assim. é o cúmulo do provincianismo, como diria o Mas é pessoal. que é verdade, Mas é verdade. é verdade. É que valorizamos muito mais quando às vezes temos cá dentro tanto ou melhor. Temos tudo cá dentro. E Muito eu bem, gostava de dizer isto. muito bem, Paula. João Palmeiro, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Estamos mesmo a fechar o debate. Só dizer-vos que eu acho que não vale muito a pena discutir a regionalização, porque ela está feita. O que está é o que vai ficar. Vai haver
alterações disto, daquilo ou daquilo outro, mas à frente de todos nós, nas nossas barbas, este governo fez a regionalização. Vai ser muito difícil voltar atrás deste sistema e vai ser muito difícil andar para a frente, porque não se faz uma revisão constitucional que permita isso. Portanto, o sistema que vai ficar é este, com um aperfeiçoamento aqui, com uma dificuldade e uma diferença ali. Por exemplo, no Norte, a integração da cultura nas CCDRs é diferente da integração nos outros sítios. Portanto, com este tipo de diferenças... Sim, mas João, mas isso é a circunscrição geográfica, digamos assim. Mas a questão é se as entidades que representam as regiões são ou não são eleitas e qual é o poder político que efetivamente tem. É isso que eu estou a dizer, Renato. Não vai ser mais do que isto. Não, Não porque vai isso carecia da revisão constitucional. Exatamente, ok, que o João mas- Palmeiro está a falar. Mas é isso que está, enfim, mas eventualmente será matéria para um debate, até porque é uma questão recorrente. Oportunidade, eu volto a dizer, Évora, capital europeia da cultura, mas é para tudo, é para o ambiente, é para tudo. Sim, E- sim. E Muito bem. terceira questão, por favor, há muito dinheiro para se buscar nas fundações e nos programas Interreg. Os do programa Interreg ficam todos em Espanha. E o dinheiro das fundações, nós fazemos de conta que não existe, quer dizer, porque temos o quê? Aqui a Fundação Gulbenkian e vivemos todos aqui, ou em Évora é a Fundação Eugénio de Almeida e só é isso que vimos? Não. Há fundações em toda a Europa que estão a investir em Portugal, em várias frentes, incluindo o ambiente e a agricultura. E é para isso que associações como as nossas devem servir para passar por cima dos outros obstáculos e lá irem buscar. Finalmente, dizer-vos apenas quanto o Alentejo é fantástico, porque este ano de 23, dois amigos meus e da Catarina vieram casar a Évora, fecharam o Hotel do Espinheiro, trouxeram 250 pessoas das mais altas esferas económicas do mundo, faziam 45 graus, e, no entanto, só passamos a vida a receber cartas, enfim, no sentido de mails, de todos que cá estiveram a dizer, então, quando é que é Évora, capital da cultura, nós queremos voltar. Então, as histórias que vocês contaram, nós queremos voltar. E depois, em maio, levei 30 jornalistas singapuranos a visitar Alcáçovas. Também estiveram em Évora, mas o que eu tratei foi Alcáçovas. Recebia mails dia sim, dia não, da Embaixada de Portugal em Singapura, a dizer atenção que eles não bebem vinho, atenção que eles não comem coisas de porco, atenção que eles não comem. Bom, como em Alcáçovas os restaurantes fecham todos no mesmo dia, é uma coisa fantástica, mas é assim, eu tive que convencer um a abrir para receber os singapuranos e disse, o almoço vocês já que abrem de propósito, olha, façam o que quiseram. Ora, não houve nem restrições de vinho, nem restrições de coisa nenhuma, e o restaurante em Alcáçovas recebe mails regulares desses jornalistas a perguntar, então diga lá como é que foi aquilo que nós comemos, explique-nos lá como é que se faz. Portanto, isto quer dizer que é preciso só acreditar que podemos fazer. Exatamente. Muito bem, Pronto. João. Vamos então terminar. Agradecer muito. Podemos criar já uma associação nova, que é os Amantes Exatamente. do Alentejo. Exatamente. E não falámos da gastronomia, mas eu também gosto de Bem, isso nem comer se e fala. a gastronomia Isso nem alentejana se também fala. é uma riqueza muito particular. Mas pronto, agradecer muito à Leonor Paiva, da Associação Margem Esquerda do Guadiana, ao Domingos Madruga, da Associação Terras de Ossa, ao João Palmeiro, da Associação de Amigos de Alcáçovas, ao André Oliveira, da Universidade de Évora, ao Danilo Lopes, ao Paulo Sousa Cardeira, ao Rui Martins, que acompanhou o debate, e à Paula Policarpio, que o conduziu muito bem, como sempre. E fica então o convite para uma próxima sessão, em breve. O vídeo vai ficar no nosso site, no site da PASC, ainda durante esta semana. Portanto, podem ir visitando o nosso site até hoje, enfim, amanhã, depois da manhã, seguramente já estará o vídeo, depois podem partilhá-lo, até enfim, para partilharem o que aqui se disse, o que aqui se discutiu, para darem a conhecer a PASC e para trazerem também mais associações para a PASC. Pensamos que esta rede associativa
será benéfica para cada região, para o país no seu todo. Vou então parar a gravação. E partilhem connosco, por favor, as iniciativas das vossas associações para que as possamos divulgar e assim também que cheguem a outras pessoas fora do vosso Já seguiu. Muito Muito bem. seguiu o meio. obrigada. Muito bem, vamos obrigada. até o Muito